malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pé na Estrada. Como foi muito pedido nas nossas redes vizinhas, hoje vou fazer um vídeo completo sobre costumes que no Brasil são absolutamente normais, mas que aqui na Europa nós achamos um pouquinho estranhos. E quero-vos pedir desculpa desde já para gravar este vídeo dentro do carro, que eu estou a caminho do salão. Como vocês já devem ter percebido, o meu cabelo cresce muito rápido, então a cada 2 semanas estou a pintá-lo. Tem alternativa, eu costumo pintar em casa, mas como eu estou num processo de aclarar o cabelo, porque toda a vida tive o cabelo preto e dá para perceber que eu sou bem escura, né? Então estou no processo de aclarar o cabelo porque preto é a cor inimiga do branco. Quem tem cabelo preto, quem pinta de preto e tem cabelo branco, sabe o que é o sofrimento, né? Então peço desculpas já desde então, também por causa do som, se não tiver a sair bem. E o primeiro costume é sobre os atrasos. Não sei se é mito, não sei se é um fato real, mas dizem que os brasileiros são muito atrasados em questão aos compromissos. Eu tive a experiência, aliás, várias experiências, mas vou relatar aqui uma que já tinha relatado nas redes vizinhas, em que uma amiga me deixou plantada 2 horas no restaurante, em que vocês sabem que aqui na Europa nós temos, os restaurantes têm o costume de reservar a mesa por 1h30, 2 horas ali no máximo. Então, a partir do momento que a pessoa não compareça, você está ali e depois acaba por perder a mesa. Então, resultou que eu perdi a minha paciência, tive que ir para casa fazer comida porque estava cheia de fome, e ela depois ainda me ligou a dizer estou a caminho. Então, nunca deu para entender o que é que significa estar a caminho. Estou me arrumando, não é estar a caminho, estou me arrumando. Que seja que já podiam passar 2 horas e continua se arrumando. Então o atraso é realmente um dos fatores que são mais comentados nas nossas redes vizinhas, que realmente é um costume brasileiro, pode até ser um costume na América Latina. Eu não acredito que seja assim um costume em questão à nacionalidade, porque é assim, nós aqui em Portugal também temos os nossos atrasos, 10, 15 minutos, mas realmente um atraso que justifique 2, 3 horas, tinha que ser mesmo uma coisa grave, um acidente, alguma coisa assim. Agora só o fato que, amiga, estou atrasada, estou me arrumando, isso aqui na Europa não é muito bem visto e nós não normalizamos isso. Outro costume que a gente não tem são os parcelamentos. Então, no Brasil, como todo mundo sabe, dá para ir no mercado a fazer uma compra assim de alimentos, dá para fazer, sei lá, um churrasco, uma festa de aniversário, e tudo que se compra dá para parcelar em 12 vezes, às vezes até mais. Aqui em Portugal nós temos, de fato, um cartão de crédito que por norma tem que se abater o valor em 30 dias. Quando a gente tem uma compra superior, assim, um carro, um eletrodoméstico muito mais caro, existe sim um contrato de parcelamento, mas não são os parcelamentos normais que se normaliza no Brasil, que hoje em dia, pronto, até uma compra de um ovo de Páscoa, sei lá, de 80, 100 reais é parcelado ali em 10 vezes para pagar 10 reais por mês. Em Portugal isso não se justifica, e por mais que Portugal tenha um dos salários mais baixos da União Europeia, a gente tem o costume de tentar poupar ao máximo e comprar à vista. Eu pelo menos sou assim. Foi assim que a minha mãe sempre me ensinou, e já mesmo de criança sempre fui uma criança muito poupada, sempre dei muito valor à moeda, não que vocês não tenham valor, claro, mas por exemplo o iPhone que eu hoje tenho, eu fui todos os meses, desde o ano passado, do outro ano anterior, colocando 100 euros por mês à parte, para depois chegar em setembro, que é quando os novos iPhones saem, poder comprar. Ou seja, fiz a pré-reserva e consegui aquilo que eu desejei, que era um iPhone novo, sem ter que me endividar ou sem ter que fazer parcela, sem saber se eu conseguia depois pagar, fora que poupei em juros. Então acho que nós europeus nisso temos mais controle, e talvez seja o controle, é um hábito que a gente tenta realmente pagar sempre tudo à vista. O terceiro fato, né, são 10 fatos, o terceiro fato é falar alto. O português adora falar alto, ainda mais quando está xingando alguém, né? Não vou estar agora aqui a definir os palavrões que vocês todos já conhecem, mas o brasileiro, por ser uma nação mais alegre, tem esse costume de falar muito mais alto. Eu tenho o exemplo do meu marido, por exemplo, quando a gente vai no mercado, ele cumprimenta alguém, você é brasileiro, e começam a falar muito alto, ao ponto de dar para ouvir no fim, naquela fileira do mercado. Ou seja, não é uma coisa negativa, não é uma crítica, e também não estou a generalizar, mas de facto, muitas das vezes quando tem muito barulho, mesmo nas praias, em outros lugares, a gente já associa a uma pessoa de fora, porque a gente sim é barulhento, mas é mais entre si e não em público. Com isso já vamos no próximo costume, e o costume que eu vos posso dizer que está relacionado ao barulho é, por exemplo, as caixas de som. Novamente, não é uma crítica e nem estou a generalizar, mas como o povo brasileiro é muito mais alegre, muito mais animado, eles aproveitam muito a música, a cultura deles, e gostam de mostrar isso, e nós europeus já somos mais calmos nisso. A caixa de som é o melhor exemplo que eu vos posso dar. Quando eu vou numa praia, eu gosto de ouvir as ondas, gosto de ouvir o barulho que o mar transmite, eu gosto mais da paz, pronto. E o que é que acontece? Quando a gente tem aquelas caixas de som, o povo ali gritando, fazendo aquele barulho,
a gente já não curte muito. Eu, por exemplo, não curto muito, mas também não vou generalizar porque eu sei que não é toda a gente. Eu conheço muitos brasileiros que gostam do sossego, mas isso é uma coisa cultural, sim, devido ao fato de vocês serem um povo muito mais alegre, muito mais animado. Ou seja, não é uma crítica, estamos no quinto costume. O quinto costume, já por vocês serem um povo muito unido, muito animado, vocês são um povo que se chegam muito à frente. Com isso o que eu quero dizer, vocês não têm problema nenhum em abraçar alguém, beijar alguém, chegar, dar um tapa nas costas de alguém que vocês acabaram de conhecer. Nós não é que consideramos isso uma falta de respeito, mas a gente não tem esse costume de logo de primeira, a gente analisa mais, observa mais, a gente não é um povo, e isto eu falo pela União Europeia toda, porque já vivi em vários países sem ser Portugal e sei que é assim, nós não temos esse costume de ficar colado de primeira com uma pessoa que acabamos de conhecer. Mas novamente, não é uma crítica e não estou a generalizar. Outro costume que eu tenho muita, mas muita dificuldade até o dia de hoje é os vossos pratos. Eu não sei se é no Brasil inteiro, não sei se é uma região, por isso, desculpem, eu não quero generalizar, tá? Este vídeo não é de todo para criticar, é de todo só para dar uma referência para quem vem para Portugal ou para a União Europeia, para vocês conseguirem já estar preparados para as diferenças culturais, tá? Então, não é que me incomoda, o que eu acho estranho é eu ver tanta coisa num prato, ou seja, nós aqui na Europa temos o costume de ter, por exemplo, o peixe, a carne, a proteína, certo? E depois a gente usa um carboidrato, no máximo 2, então vocês nunca vão ver a gente ter arroz, feijão, macarrão, talvez uma batata, salada, pão, tudo no mesmo prato. Existe sim pratos que nem a feijoada, que leva muita coisa diversa no mesmo prato, mas não refeições assim em que a gente tenha que cozinhar tudo separado, isso a gente não faz. Principalmente porque o que vocês gastam numa refeição, e tudo bem que às vezes é só para 2 pessoas, mas normalmente vocês cozinham para a família inteira, certo? Se for para 6 pessoas, cozinhar arroz, feijão, macarrão, para nós já são carboidratos que não digo para a semana toda, mas que dá pelo menos para 3 ou 4 dias. A gente come, por exemplo, arroz com frango, a gente come batata com carne de porco, a gente faz assim, a gente normalmente só usa um carboidrato. E já que estamos numa de falar de alimentos, um outro fato, algo que acho que mais comum no Brasil e que aqui na Europa nós achamos mais estranho, é o abacate doce. A minha mãe adora abacate com açúcar, que foi uma tradição, ou foi uma coisa que me trouxe a Fabiana, uma amiga muito querida. Beijinhos para ti, Fabi. Espero que estejas a assistir este vídeo. Se não assistir, já sabes, inscreve-te e deixa lá o teu like. Nós temos costume de comer o abacate salgado, cortadinho, picadinho nas saladas, até mais aqueles pães, aquelas tostas americanas, com bacon, ovo. Eu pessoalmente também gosto muito do guacamole, faço até o meu próprio, ou mesmo só bater um bocadinho de abacate, colocar em cima de um pão. Mas confesso que também gosto do abacate doce. Vocês também usam eles nos milkshakes, a proteína, essas coisas todas. Então é uma coisa que aqui não é tão comum na Europa. E também pizza com molhos, né? Pronto, não é um fato, não era uma coisa que eu queria trazer, mas lembrei-me agora que pizza com molhos há muitos anos atrás era uma coisa que tipo, o europeu ficava, o quê? Eu como pizza com maionese, adoro. Porque como eu não sou muito fã de tomate, ou a pizza tem que ter molho branco, tipo um molho carbonara, uma base mais branca, ou alho, ou então tem que ter uma maionese para equilibrar, porque só polpa de tomate eu não gosto. Mas eu sei que os americanos, meu Deus do céu, já tem molho, porque vai colocar mais molho? Eu sei bem que é assim. E comentem aí se vocês sabem de qual é o país a tradição de comer, tradição não, mas o costume de comer a pizza com talheres. Gente, eu como pizza com talheres. Talvez por já ser um prato que eu não ligo muito, não acho piada a pizza, peço desculpa, mas não acho piada a pizza. Eu já vou lá e corto e como com garfo e faca. Estamos nos costumes, qual é? Número 8, creio. Número 8 na minha lista foi as havaianas. Em Portugal, e creio que no restante da Europa, nós usamos sim chinelos de dedo. Mas acontece que a gente usa mais isso como uma experiência de ir à piscina, ou ir a uma praia, ou se for para levar ali o lixo. Nós temos mais comum de usar ténis. E no verão, que aqui é muito quente também, a gente usa sandálias. Temos também o nosso tipo de chinelo, mas não é o estilo havaiana. Então nós temos aquele velho ditado: olha o Zuca ali! Porque a gente reconhece através dos chinelos nos pés. Vão no mercado com os chinelos, então a gente já consegue dizer. Mas pronto, não vamos generalizar, porque também já acho uma coisa que o europeu também já se acostumou muito. Agora o nono. Os últimos 2 que eu vou aqui mencionar, eu não quero que vocês levem mal, tá? Mas é uma coisa que eu não gosto e eu sou livre de dar a minha opinião. Em nono lugar eu coloquei pechinchar. A palavra pechinchar em português é uma pessoa que fica pedindo tudo e nada. Ou seja, aqui nós vamos numa loja, é aquele preço final. Eu sei que na Inglaterra, por exemplo, tem aquele... você compra uma coisa que, sei lá, uma calça, está faltando o botão. Por norma, tem direito a mais 10, 15% de desconto porque o artigo está danificado. Ou seja, se ele já está em promoção, ainda tem direito a mais uma promoção em cima. Aqui em Portugal ainda não sei como é que é, mas eu sei que você não pode simplesmente chegar numa loja e daí? Não consegue fazer mais barato para mim?
Porque assim, os funcionários têm que seguir o padrão do preço da loja. Onde a gente tem esse costume de poder baixar um pouco os preços, de poder negociar, é nas feiras. Porque nas feiras é assim, eles põem ali um preço, mas não é para toda a gente igual. Às vezes pode vir algum conhecido, eu baixei 50 cêntimos para você, eu tirei €1 aqui para o seu café. Então tem isso, mas é assim, valores pequenininhos, nada assim, tipo metade, 50%, isso não existe aqui. E se existir, contem aí nos comentários para eu poder ir, tá? Assim, escuso de estar sempre a procurar os outlets. E eu convivo com muitos brasileiros, tenho muitos amigos brasileiros, o meu marido também é, e tem esse costume. Ele já me confrontou uma vez na loja, amor, pergunta se pode fazer mais barato, tá? A calça já custava €10 e queria pagar 5. Amor, aqui não pode fazer isso, aqui nas lojas isso não existe, não pode fazer isso. Não é que seja falta de respeito, mas é uma situação que a gente aqui não curte muito, principalmente quem está a trabalhar, porque imagina se todas as pessoas fossem lá. Quem trabalha numa loja já tem aquele preço fixo, mesmo em promoção já tem o preço fixo marcado, e daí vai lá a pessoa e fala, tem como baixar, se atender 300 pessoas são 300 frases iguais. É complicado, eu não gostaria, mas não é uma crítica, é simplesmente a minha opinião, e não me levem a mal, tá? Gente, tive por óculos, estava batendo o sol na cara, está muito forte aqui. Enfim, chegando agora ao último, ao 10º. Tem uma coisa que eu também não gosto muito. Eu acredito que quem vem para a Europa melhora muito isso, mas quem está no Brasil tem muito esse hábito, e acredito que seja uma coisa mesmo cultural. Nós portugueses somos conhecidos como os mal educados, os frontais. Às vezes a frontalidade é confundida com má educação, então tomem cuidado, porque é assim, eu sou uma pessoa direta, sou uma pessoa frontal, eu falo tudo o que vai na cara, e muita gente confunde isso com má educação. E não é má educação quando eu digo na cara, olha, eu não curti o que tu falou para mim, tá? Modera o seu tom de voz. Isso não é ser mal educado, né? Isso é ser frontal e falar que a pessoa não gostou. Eu acho que se a gente fosse todos mais frontais e honestos, estaríamos num mundo muito melhor. Peço desculpas então desde já se eu estiver a ferir alguém com isto. Acredito que talvez não seja todo mundo, por isso também não quero generalizar, mas eu só falo da experiência que eu vivo, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês são experiências que eu e o Filipe vivemos no dia a dia. Então, os brasileiros e brasileiras que me rodeiam, seja família ou seja amigos, são todos assim. Ou seja, a gente marca qualquer coisa e eles não têm coragem de dizer um não na cara. Não, eu não gosto desse lugar. Não, hoje não me apetece sair com você. Hoje não quero estar a olhar para a sua cara. Hoje não estou de boa. Vamos marcar assim. E depois nunca marca. Outras situações em que, em vez de falar na cara logo a situação como ela é, fica enrolando. Eu acho que a palavra certa é enrolando. Mas tá, gente, não é uma crítica, porque assim, se for uma coisa cultural, as coisas são como são. Mas pelo fato de eu ser uma pessoa assim, frontal, e se me perguntam, Tamara, tu quer jantar com a gente? Eu já, não quero, ou não posso, ou o Filipe foi trabalhar, eu estou cuidando do nenê, que apenas tem 5 meses, hoje ele está muito rabugento, não está dando. Eu falo as coisas como elas são, e não estou pondo a culpa no nenê, a culpa no meu marido, ou a culpa na minha paciência. Simplesmente estou falando as coisas como elas são. Então nós europeus temos muito isso, ou então talvez seja só os portugueses, não sei, eu sou assim. Então a mim me incomoda quando eu percebo, porque às vezes a pessoa pode ser enrolada e pode até querer ir, mas a pessoa talvez tenha vergonha de falar que está sem condições, até aí tudo bem. Mas quando eu percebo que no dia seguinte a pessoa foi no lugar que eu convidei, só que a pessoa só não quis ir porque ou não me queria ver, ou não estava querendo ver o Filipe, ou enfim, sabe, que ficou enrolando, eu prefiro que as pessoas sejam honestas. Mas esse é o meu jeito de ser, tá? Isso, gente, foram os meus relatos, 10 fatos, 10 situações diferentes que eu já convivi, já tive essa experiência, que eu acredito que não se deve generalizar, e que acredito também que pode ser por parte cultural, como por parte pode não ser cultural. Eu já obtive comentários a dizer, não, isso não é cultural não, isso já é desrespeitoso, o povo brasileiro é assim, do próprio brasileiro, nas redes vizinhas, se vocês forem lá conseguem ver, eu não estou inventando, realmente comentaram isso. Mas eu acredito que as pessoas são como são e cada um cabe a si corrigir aquilo que acha que está errado. Eu, se estiver errada, eu procuro corrigir. E é isso, gente. Não dá para mudar uma coisa que seja cultural. Isso tem que ser cada um individualmente, tá? Mas aqui não tem certos nem tem errados. Se gostarem do vídeo e se gostarem mais deste conteúdo assim, deste tipo, por favor, já se inscrevam e nos sigam. Até o próximo vídeo.